Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados para comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se assentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. No texto sagrado do Evangelho de hoje, nós vemos uma imagem nessa cena daquilo que é o nosso encontro com Deus. Esse encontro que se dá pela atração do nosso coração, mas também pela manifestação do próprio Cristo que vem ao nosso encontro. O texto sagrado começa dizendo que Jesus, depois que soube da morte de João Batista, ele foi de barco para um lugar deserto. Aqui é importante porque o barco simboliza a igreja, a barca de Pedro. E o lugar deserto é sempre o lugar da intimidade. Esse lugar onde só temos uma única atenção, que é Deus. Por isso que Jesus ele está sempre indo a esse lugar deserto. Esse lugar deserto onde ele está em contato sempre com o Pai. Mas se nós olharmos o texto sagrado, vai dizer que quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Veja, o anseio do ser humano por plenitude, por cura, por libertação, o anseio do coração do ser humano por felicidade e por aquilo que realmente pode trazer uma vida plena é grande. Então esse anseio fez com que essas pessoas se movessem das cidades ao lugar deserto. Essas pessoas que não tinham sentido para a sua vida saíram do seu comodismo e foram ao encontro de Cristo. Aqui nós temos algo que também acontece com cada um de nós, porque toda vez que nós nos sentimos vazios, nós sentimos uma necessidade de estar na presença de algo, na presença de alguém. E naturalmente esse alguém é o próprio Cristo, aquele que realmente pode trazer plenitude à nossa vida. Depois nós vemos justamente que Jesus, quando essa multidão vem ao seu encontro, que é um sinal de correspondência dessa multidão, de cada um de nós, e nós precisamos sempre ter essa atitude de sair do nosso comodismo e ir a esse lugar deserto onde Jesus está, porque o lugar deserto é esse lugar onde nós só teremos atenção a Jesus Cristo. Hoje o nosso lugar deserto é sim, a igreja, é a barca de Pedro, é cada uma das igrejas que tem um sacrário, um crucificado, onde nós entramos e ali naquele lugar deserto, onde diante dos nossos olhos está o próprio Deus. E ali nós ficamos em contato, em intimidade com Ele. E nesse contato de intimidade, Ele mesmo vai nos anunciando a palavra, Ele mesmo vai nos iluminando a consciência, Ele mesmo vai purificando o nosso coração.
e vai curando as nossas doenças e enfermidades, essas doenças espirituais que são os vícios, os pecados, esses pecados que vão como que corrompendo a nossa capacidade de realmente alcançarmos a verdadeira felicidade. Por isso que nós vemos no texto sagrado de hoje isso, quando o ser humano ele sai do seu comodismo e vai ao encontro de Cristo, Cristo realiza essa obra de libertação, essa obra de cura das doenças. Depois nós vemos que existe um outro passo que Jesus também realiza na nossa vida. Porque depois dessa cura das doenças, da purificação da nossa alma, da nossa vida, dos pecados, nós começamos a nos tornar dóceis a essa presença divina na nossa vida. Por isso que nós vemos ali como que Jesus Cristo, os discípulos vai pedir para que ele despeça a multidão, mas Jesus ele vai dizer que eles não precisam ir embora. E vai dizer aos seus discípulos, dai-lhe vós mesmos de comer. Aqui nós começamos a ver algo que é importante, que representa a Eucaristia. Porque a igreja, nos seus discípulos, nos ministros ordenados, são aqueles que distribuem o pão sagrado. Esse pão sagrado que se multiplica, esse pão sagrado que sobra para a eternidade. Por isso que Jesus Cristo, ali, ele vai multiplicar aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. Porque o pão representa o próprio Cristo. O peixe também representa o próprio Cristo. E aqui nós temos, o pão são 5 pães porque Jesus Cristo é aquele que sacia a nossa vida em todos os nossos sentidos, nos 5 sentidos, porque os sentidos são essas portas para a nossa alma. Os sentidos são essas realidades que nós vamos cada vez mais apreendendo, captando tudo aquilo que está à nossa volta. A porta são as janelas para a nossa alma. Tudo que está dentro de nós entrou em nós através dos sentidos. Por isso que Jesus Cristo, ele nos oferece o pão vivo, o pão da vida, esse que realmente sacia todos os nossos sentidos, que vem cada vez mais por todos os sentidos tocar a nossa vida interior. Mas veja que não é só um pão comum, mas também o peixe, os 2 peixes representam a humanidade e a divindade. Por isso que nós vemos na união entre o sacerdócio e a Eucaristia essas 2 manifestações, onde no sacerdócio contemplamos a humanidade de Jesus Cristo e na humanidade de Jesus Cristo nós vemos velado aquilo que é a divindade dele. E na Eucaristia nós contemplamos a sua divindade na hóstia consagrada, onde está ali velado também a humanidade dele. Porque no sacerdócio, a humanidade, a carne, aquele que é o ministro sagrado, em persona Christi, manifesta aquele que é divino. Na Sagrada Eucaristia, aquele que é divino manifesta a sua própria humanidade, dando a sua carne e o seu sangue em alimento ao seu povo. Por isso nós vemos como que nesse caminho de seguimento e de correspondência, Deus ele vai se revelando a cada um de nós. Deus ele vai se dando a cada um de nós para que possamos ter essa grande experiência com Ele, para que possamos realmente sair desse encontro pessoal verdadeiramente saciados. E é assim que nós sempre saímos, porque toda vez que nós nos abrimos a essa graça de sair do nosso comodismo e ao encontro de Cristo, de estando junto a Cristo, nesse lugar deserto, para ter atenção somente a Ele, começamos realmente a ser curados das nossas enfermidades, das nossas doenças espirituais, do pecado, e aí nos tornamos cada vez mais aptos a recebê-lo na sua humanidade e na sua divindade. Aí sim nós nos tornamos verdadeiramente saciados e possamos sair daquele lugar para ir anunciar aquele que nós encontramos e que nós realmente nos alimentamos. Por isso nós vemos que o texto sagrado ele vai terminar dizendo que os que haviam comido eram mais de 5.000 homens,
sem contar mulheres e crianças. Aqui nós temos algo que é um símbolo da transmissão desse encontro pessoal. Porque toda vez que nós temos um encontro pessoal com Cristo, não só nós recebemos uma graça especial, mas esse encontro pessoal com Cristo faz com que tudo aquilo que nós recebemos seja transbordado na nossa vida e toque todos aqueles que estão à nossa volta. A obra de salvação é uma obra de transmissão, de transbordamento da graça. Por isso que muita gente se vê saciado. Por isso que muita gente que está ao nosso redor, eles são beneficiados também por aquilo que é a nossa experiência com Deus. Essa é a grande responsabilidade que nós temos para com o mundo, para que possamos estar na barca de Pedro, para estar em contato com Cristo e sermos capazes de também distribuir os 5 pães e os 2 peixes. Não agora pelos sacramentos, porque pode ser que nós não sejamos ministros ordenados, mas podemos transmitir esses 5 pães e esses 2 peixes através da nossa própria vida, porque todo discípulo se torna como mestre para transmitir e alimentar, dando de alimento aquele que ele mesmo recebeu, que é sim o próprio Filho de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.